Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, gostaríamos de agradecer imensamente as palavras do presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, pelas referências a essa data, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Em uma iniciativa da Asticom, Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do município de São Paulo, da FENALEGES, Federação Nacional dos Servidores de Câmaras e Tribunais de Contas Municipais de todo o país, e da Pública, Central do Servidor, estamos hoje registrando a passagem do Dia Internacional da Mulher com a realização de um debate sobre a mulher no setor público. Eu sou a Caterine Silva, presidente do ILE, Instituto Legislativo Ituano, uma escola de governo instalada na Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, e sou a terceira vice-presidente da ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, representando as câmaras municipais. É uma alegria estar hoje aqui, representando as escolas do Legislativo do país e a ABEL, e poder compor essa mesa com palestrantes brilhantes e renomadas e que eu acredito terão muito que nos ensinar e despertar essa atenção com relação aos assuntos ligados ao universo da mulher, principalmente no sentido de empoderamento. A participação da mulher na estrutura pública do país, nos cargos eletivos, nas câmaras municipais, Câmara dos Deputados e Senado, ainda é relativamente pequena, como bem citado aqui pela Karen. Na média, temos 12% de ocupação do espaço parlamentar pelas mulheres. Por outro lado, as mulheres são cerca de 51% da população de todo o país e são as responsáveis econômicas por 40% das famílias brasileiras. Esse desequilíbrio chama a atenção, inclusive, de organismos internacionais que fazem pesquisas e colocam o Brasil entre 190 países, ocupando a 116ª posição como representatividade da mulher no parlamento, por exemplo. Para começar o nosso evento, convidamos as painelistas a comporem mesa. Na ocasião, eu faço uma breve apresentação e chamo à frente, por gentileza, Giovana Dalbianco, diretora de Educação Continuada do Sindileges, Nina Orlow, diretora da Rede Nossa São Paulo, Fátima Mosqueira, presidente da ASCAD, Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados, Magda Helena Chaves, diretora parlamentar da FENAFIRC. Sejam muito bem-vindas. Agradecemos em nome das instituições que realizam este evento e com a permissão do presidente do Tribunal de Contas do município, a presença de todas vocês aqui, mulheres brilhantes, e que nós esperamos que a gente possa ter um debate bastante agradável e sensibilizativo, acima de tudo. Eu vou pedir inicialmente para que cada uma possa se manifestar sobre o aspecto que vocês trouxeram, que consideram relevante com relação ao tema proposto na data de hoje, e que depois a gente possa abrir para as perguntas. A única atenção que eu vou pedir é com relação ao nosso prazo, para que a gente possa cumprir aí com essas considerações e abrir para a participação do público que está aqui hoje. Então, eu vou pedir para que... com a Giovana? Pode ser, né? Se vocês quiserem sentar mais à frente, até agradeço. Por gentileza, aqui fica mais fácil. Então, para iniciar esse debate, convidamos a Nina Orlow a fazer as suas considerações. Bom dia a todos e todas. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui numa comemoração de mais uma data tão importante para o nosso calendário. E
dizer que eu faço parte da Rede Nossa São Paulo, sou integrante da Rede Nossa São Paulo. Vou fazer uma pequena correção aí, não sou diretora, porque a gente trabalha num sistema em rede. Então, eu faço parte do grupo de trabalho de meio ambiente. E, na verdade, todos os grupos de trabalho, todas as pessoas que compõem a Rede Nossa São Paulo, têm como base essa preocupação de combate às injustiças, a participação cidadã e vários eixos que a gente tem como meta e trabalho dentro dessa Rede Nossa São Paulo, que busca como um primeiro eixo a questão de metas e indicadores. Portanto, quando a gente trabalha com qualquer temática, e hoje aqui estamos trabalhando e dialogando sobre o papel da mulher e a possibilidade que o papel da mulher dentro da área pública representa, é muito importante que a gente se debruce, como você falou, Caterine, quais que são os indicadores do papel da mulher hoje na nossa sociedade. E eu queria dar 2 destaques assim para a gente poder também aprofundar também na temática, uma questão que nos é muito importante também, que dentro da problemática de gênero da mulher, nós temos um recorte da mulher negra. Então, quando a gente se debruça nas questões de que a mulher negra ainda tem tão pouca participação na nossa sociedade, em papéis de destaque, apesar de, na sociedade, o papel da mulher negra ainda está muito aquém do que nós gostaríamos. Então, a gente luta pela igualdade de gênero, mas a gente tem o peso da desigualdade racial, que é o nosso papel como funcionários, como pessoas públicas, especialmente, também dá o nosso esforço para que seja realmente essa igualdade conquistada. Então, primeiramente isso, depois nós trabalhamos com mais 3 eixos dentro da Rede Nossa São Paulo. Para finalizar aqui a minha breve fala, o acompanhamento cidadão, a mobilização cidadã e a educação cidadã, e sempre na base das metas e indicadores. Quais são as políticas públicas que estão sendo colocadas e como que a gente, como cidadão, como sociedade civil, pode dialogar com essas políticas dentro desses 4 eixos, basicamente. É muito mais amplo, mas só para que as pessoas possam compreender assim o desenvolvimento das atividades da Rede Nossa São Paulo, da qual eu tenho muito orgulho de ser integrante. É isso mesmo. Muito obrigada. Passamos inicialmente aos comentários para a Giovana Dalbanco, que é diretora continuada do Sindileges. Com a palavra, Giovana. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, compartilhando do nosso dia e desta mesa. Gostaria de cumprimentar as nossas colegas, né, e ao presidente, agradecer pela oportunidade que foi dada na instituição para conversarmos sobre questões de mulheres no nosso dia. E eu pretendo falar para vocês a respeito de participação da mulher na política e com uma especificidade da mulher servidora pública participando da política. Falo de uma perspectiva, porque sou mulher e sou servidora pública. Eu sou analista legislativo na Câmara dos Deputados e sou sindicalista, né? Às vezes essa palavra o pessoal acha estranha quando a gente fala que é sindicalista, mas sou sindicalista, muito feliz por ser sindicalista, num lugar que é um lugar prioritariamente masculino, né? Os sindicatos e a política, eles são locais tradicionalmente ocupados por homens e comandados por homens. E são locais muito estratégicos, né? Principalmente em termos de questões decisórias. Como as nossas colegas já falaram, o presidente falou, a Karen falou, nós ainda estamos longe de alcançar a igualdade de gênero.
e principalmente por conta da gente não ocupar ainda espaços políticos e espaços de poder. Em termos legislativos, e eu estou falando para vocês também a partir de pesquisas, porque eu sou da área acadêmica também, sou mestra, doutora, dou aula no mestrado em Poder Legislativo, estudo ciência política, estudo as questões de gênero. Então, nós temos alguns dados que mostram para a gente que, em termos de legislação trabalhista, por exemplo, nós estamos muito adiantados. Em termos de acesso à educação formal, nós estamos também muito adiantados. Na verdade, as mulheres são a parcela que tem mais nível superior, né, da população. Em termos da saúde reprodutiva, nós também estamos, pelo menos teoricamente, bem atendidas. Mas o que deixa esse gap da desigualdade maior é a nossa participação política, né? No Legislativo Federal, nós temos um Senado com 16% dos membros mulheres e, na Câmara, quase 10%. Né? Então, se a gente for pensar que nós somos mais da metade da população brasileira, nós estamos falando de alguma coisa estranha que está acontecendo. No mínimo, ilógica. Né? Mas não é também uma coisa só nossa. Diversos países, né, a maior parte dos países, possui essa diferença, né, muitas vezes grande, em termos de ocupação do parlamento. E é importante que as mulheres ocupem os espaços de poder? Porque as mulheres, elas falam a partir de uma perspectiva. E eu já vou dar um exemplo para vocês que vai interferir diretamente na nossa vida. Há uma tendência de reforma da Previdência que pretende paridade em relação às nossas idades de aposentadoria. Então, nós mulheres, eu não sei se vocês sabem, que a última pesquisa da OIT mostrou que nós trabalhamos, em média, 5 horas a mais do que os homens, porque nós acumulamos o trabalho formal com o trabalho doméstico. E quando a gente fala de servidoras públicas, nós estamos falando que as nossas jornadas são iguais, idênticas às jornadas dos homens. Né? Para as mulheres que não são servidoras públicas, a gente vai ver realmente uma diferença maior no tempo de jornada de trabalho formal. Mas, para nós, isso é muito dramático, porque nós acumulamos a jornada formal do trabalho no serviço público, a jornada de trabalho doméstico, que não inclui necessariamente o cuidado direto com a casa, né, mas inclui pelo menos a organização da casa e o cuidado com os filhos. Um dado que não é muito computado, mas ele aparece nas pesquisas também como um dado dramático, nós mulheres somos as principais cuidadoras dos idosos e dos doentes. Então, quando alguém adoece da família, somos nós que vamos cuidar. E nós ainda, principalmente as servidoras públicas, nós ainda dedicamos um espaço do nosso tempo para a nossa educação continuada, então para a nossa qualificação profissional. Então, nós estamos falando não mais de duplas jornadas, nós estamos falando de triplas e quádruplas jornadas. E é um trabalho que fica invisível. Então, por que é tão importante que a gente comece a participar mais da nossa vida política, da vida política do país? Porque algumas decisões que afetam diretamente a nossa vida são tomadas em espaços dos quais nós não participamos ainda de forma suficiente. Então, nós não conseguimos colocar a nossa perspectiva. A perspectiva do trabalho doméstico é uma perspectiva que continua invisível. O nosso trabalho, quando nós chegamos em casa, abrimos a porta, ele começa, que é verificar se está faltando alguma coisa em casa, se o menino fez a lição, se tem compra para fazer, como é que vai ficar o dia seguinte da organização doméstica. E, infelizmente, os homens ainda não observaram, e a sociedade não observou, que se trata de um trabalho, que trata de investimento, que é tempo das mulheres que é colocado numa atividade. Então, esse é um dos motivos
que é um motivo, a meu ver, muito importante da gente participar mais da atividade política. Mas tem algumas pesquisas que falam por que as mulheres não participam da atividade política. E nós temos aí 4 principais explicações, que elas não se esgotam, claro que não, mas é que tem aparecido mais nas pesquisas, que são, primeiro, a questão do financiamento de campanha para a nossa participação política. Tradicionalmente, as mulheres não têm acesso a dinheiro. Tá? Só em 1963 é que nós conseguimos abrir uma conta sozinhas. Até então, ou era o marido ou era o pai. Então, lidar com o dinheiro, e nós só entramos maciçamente no mercado de trabalho no Brasil na década de 80, lidar com o dinheiro é uma coisa nova para a gente. Então, nós não somos donas das maiores fortunas, nem do maior capital, e não estamos nos melhores empregos. Então, nós não temos dinheiro para participar ativamente da política. E é necessário que haja uma política de financiamento de campanha diferenciada para que as mulheres possam acessar, então, de forma mais efetiva na vida política. Outra questão que nós já conversamos aqui é a questão do tempo. Como nós direcionamos muito do nosso tempo para a família, e para idosos, e para cuidar da família, inclusive para visitar as famílias, nós somos as principais ocupadas em fazer visitas à família, sobra pouco tempo para nós cuidarmos e participarmos ativamente da formação política. Então, quando tem reunião de sindicato, reunião de associação, é difícil para a gente separar um tempo que já está tomado por outras atividades que são domésticas também, é difícil separar esse tempo para a gente participar. Nós não temos sindicatos que, nas reuniões sindicais, forneçam creche para a gente. Então, nós temos essa dificuldade também, que é relativa à divisão do nosso tempo, porque ele é muito empregado nas tarefas domésticas e nos cuidados de idosos e crianças e filhos. Uma outra questão, que é problemática também, é que a maior parte das mulheres ela não se sente empoderada suficientemente ou qualificada suficientemente para participar da política. Fátima, que é nossa colega aqui, guerreira sindicalista também. Então, nós temos medo de falar no meio de homens, principalmente falar sobre política. Nós temos medo de falar sobre os nossos direitos. Muitas vezes, os nossos direitos são colocados como direitos menores, menos importantes. Então, é difícil para a gente sentir que a gente tem força para brigar, para falar de forma qualificada no meio que é prioritariamente um meio masculino e que tem toda a sua forma de falar e de atuar. E, finalmente, há uma cultura de misturar os papéis tradicionais de gênero com a nossa defesa do que é o mundo feminino. Então, as mulheres, quando são colocadas na política, para se candidatar, geralmente parece que elas estão defendendo a família, defender a criança. Nós temos muito mais para falar. Nós temos a falar sobre sustentabilidade, nós temos a falar sobre força de trabalho, nós temos a falar sobre flexibilidade, sobre necessidades diferentes, nós temos a falar sobre tudo. Então, nós precisamos de espaço para isso. Não queremos ficar vinculadas apenas a falar sobre questões de crianças, sobre questões de educação. Nós queremos extrapolar esse espaço que colocaram como um espaço nosso único de fala. Nós somos muito mais do que isso. Mas, para nós chegarmos lá, nós vamos precisar que vocês, que se atreveram a vir aqui hoje, comecem a participar. E todo mundo que está assistindo na internet também, nós precisamos de mulheres falando sobre mulheres. Nós precisamos de mulheres falando sobre política. Nós temos que parar com essa história de que não me meto em política. A política manda na nossa vida. Se nós perdermos a nossa diferença de idade para a aposentadoria, a perda vai ser nossa. Então, nós temos que estar lá, brigando, participando, e isso não vai acontecer de uma hora para outra. Nós precisamos nos fortalecer, nos formar as nossas meninas e começar a participar mais das discussões políticas, porque elas são nossas, sim. Então, esse que era o meu recado, é um recado convite e homenagem, para que nós possamos tomar mais conta do que é nosso. Participar mais com a nossa perspectiva de mulher. Era isso, queridas.
E é um convite bastante instigante, né? Muito bem. Passamos a palavra para Magda Helena Chaves, diretora parlamentar da FENAFIRC. Bom dia, meninas, bom dia a todos. Eu também sou servidora da Câmara dos Deputados, minha origem, né, profissional, e lá eu desempenho a função exatamente nas comissões onde nós aprovamos projetos de lei. E, realmente, lá vem um sofrimento enorme, principalmente quando a gente vê que a mulher está perdendo espaço cada vez mais, até que a nossa colega Giovana referiu, nessa negociação, essa indicação da presidente, nesse sentido que haja essa paridade, homem e mulher, aposentar com a mesma idade. Mas hoje é um dia muito importante, é o Dia Internacional, quando nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Eu só queria fazer assim, uma volta ao passado, porque essa data, eu sei, e por incrível que pareça, tem muitas pessoas ainda que não saibam, não sabe por que essa data. Eu sei que aqui o nível é outro, provavelmente eu vou repetir o que todos vocês sabem. Mas essa data ela é comemorada porque, em 1911, as mulheres que trabalhavam numa fábrica de tecido, justamente pela elas tinham um excesso de trabalho de 16 horas, elas começaram a fazer guerra e a reivindicar melhores salários e diminuir o tempo de suas tarefas. E elas, nessa fase, foram queimadas, 130 mulheres. Então, essa data, na verdade, ela veio para homenagear essas mulheres tão sofridas, né, e foram realmente injustamente queimadas, mas é um momento que a gente deva, nessa data, repensar qual é o papel da mulher na sociedade, qual é o papel da mulher no trabalho, particularmente, qual é o papel da mulher no serviço público. A mulher, ela realmente ela tem essa garra mesmo de trabalhar além do seu horário, chega em casa correndo, ainda prepara as suas tarefas domésticas e vai para o trabalho. Mas ela é muito importante. Mas, para onde nós estamos hoje, não foi fácil. Nós tivemos que passar por vários processos. Uma delas, por exemplo, que é o marco da servidora pública, né, que é a nossa função, nosso papel hoje aqui é falar sobre a servidora pública, a mulher no serviço público. Em 1917, foi a primeira mulher, chamada Joana França. Ela foi a primeira mulher a entrar no serviço público, trabalhando na imprensa nacional. Mas a gente vive de conquistas, né? Vem derrotas, vem conquistas, né? Em 1933, a primeira mulher foi eleita deputada federal, que é a Carlota Queiroz. Em 1934, olha, eu estou fazendo um retrocesso na história para vocês entenderem como que nós passamos por processos dolorosos. Em 1934, a Assembleia Constituinte, ela garantiu o princípio de igualdade de sexo. Ela fez a regulamentação do trabalho da mulher. Ela deu o direito à mulher a votar. Mas vocês não ficam felizinhas, não, que esse direito de votar, estamos bem, vamos votar. Não, ela impôs um limite. Qual foi o limite? Poderia votar só as mulheres casadas, ou viúvas, ou solteiras, desde que tivesse uma renda própria. Quer dizer, nós, mulheres, sempre fomos relegadas a um outro plano menor que é o homem. E o que acontece? Nós somos filhas de uma sociedade patriarcal, onde a mulher só fazia o que o marido mandava, em primeiro lugar o pai mandava, depois o irmão mais velho, o marido, e nessa situação a gente não tinha autonomia, mas nós lutamos. Graças a Deus nós chegamos a um patamar que não é o que nós esperamos e nem o que merecemos, nós acho que merecemos mais. Tem uma revista, vocês conhecem a Vox Populi, ela até diz que a mulher, hoje, no serviço público, ela tem mais respeitabilidade do que o homem. Desculpem vocês, homens, que estão nos assistindo, porque diz que a mulher é mais confiante,
ela é mais honesta, ela é mais dedicada, ela é mais gentil. Então, a mulher vem conquistando esse espaço, a duras penas, mas nós estamos conquistando. Agora, se nós formos falar da mulher servidora, vamos começar pelo Poder Executivo. A nossa presidente, ao contrário do presidente do Canadá, que nomeou 50% dos cargos, a nossa presidente, né, representação máxima da República, em sendo mulher, dos 92 cargos que ela nomeou, apenas 15 foram destinadas às mulheres. Então, né, então existe essa desigualdade. Se nós formos falar, eu vou falar até de forma generalizada, se nós formos falar da servidora propriamente, também a servidora, ela no executivo, no legislativo, no judiciário, ela não tem o mesmo, a mesma, vamos assim dizer, me fugiu a palavra, ela não tem aquele direito de galgar tanto quanto o homem. Por exemplo, no Poder Executivo, nós temos os DAS. E de 1 a 6. As mulheres geralmente pegam de 3 a 5, aliás, de 1 a 3. De 4 a 6 é dado aos homens. Na Câmara dos Deputados, foi feita uma pesquisa para saber se a mulher tinha o mesmo direito, estava assim, desenvolvendo a sua função igual o homem. Não. Também lá foi dito pelos próprios servidores que os homens alcançam os cargos maiores mais do que as mulheres. Eu nunca vi diretora-geral da Câmara, minhas colegas aqui, não sei se já viram, eu nunca vi. Então, não temos. Da mesma forma, o judiciário não diferencia dos demais poderes. Quando se trata de concurso público para, por exemplo, os magistrados, as mulheres arrasam, as mulheres sempre dominam, chegam mais do que os homens. Mas, quando se trata naqueles cargos de indicação dos seus pares e reforçado pela presidente ou governador, a mulher não chega, ela fica mais no topo da pirâmide. Então, gente, o que é que nós podemos pensar? Nós temos muito ainda a conquistar nossos direitos, reforçando as palavras da Giovana, nosso primeiro passo é não ter medo de sermos. Nós não temos que ter medo de sermos. Nós somos pessoas capazes, nós somos intelectualmente tão capazes quanto os homens. E agora, só para encerrar, tem uma pesquisa que mostra que essa diferença que faz do homem e a mulher, já tem pessoas que entendem que é uma diferença natural, ou seja, que até a gente concorda, eu sou homem e você é mulher, tudo bem, mas o pior é que essa diferença biológica se estende para o social, submetendo a mulher sempre ao domínio do homem, né? Sempre assim, inferiorizada ao homem. Então, está na hora mesmo da gente parar, e, inclusive, parar de ter medo. Inclusive, nós temos que engajar nesses movimentos sindicais. Eu também sou sindicalista, sou da Pública, da FENAFIC, sou também diretora da ASCAD. Então, nós precisamos, sim, as mulheres têm que sair dessa capa só de mãe ou uma servidora comum. Então, eu agradeço a vocês por essa oportunidade e desejo muita felicidade a nós, mulheres. E quero só complementar dizendo que, se nós também chegamos aonde nós chegamos, nós temos que agradecer aos homens, porque muitos homens, se nós estamos aqui, uma vez que nós nunca estivemos no poder anteriormente, porque nós temos homens de espírito feministas. Então, a esses homens, nosso muito obrigada, e que Deus proteja a todos nós, que esse Brasil se torne um Brasil exemplo de uma nação pública, de uma nação voltada ao povo, que o povo seja verdadeiramente valorizado enquanto detentor do poder direto mesmo é o povo, não temos dúvidas. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Obrigada. Muito obrigada, Karim, pelas considerações. Passamos a palavra
Para Fátima Mosqueira, que é presidente da ASCAD, Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados, para em seguida iniciarmos os questionamentos, as complementações. Sim. Com a palavra, por gentileza. Obrigada. Bom dia a todas e todos, não é, que presentes. Eu quero agradecer a presença aqui do nosso presidente pelas palavras, né, de homenagem a todas nós. Muito obrigada pelo carinho. Quero também dizer da minha emoção ao ouvir as músicas aqui hoje cantadas pelo coral, né, misto, formado por homens e mulheres. Eu chego e emocionei. A colega que estava ali ao lado até ficou assim me segurando, mas eu me segurei, tá? Muito obrigada pelo ombro aí, amigo, e obrigada também, quer dizer, a maquiagem também ajudou um pouquinho, né? Porque daí eu me segurei. Mas, enfim, hoje aqui, e quero também agradecer pela honra de estar participando com vocês, de poder trazer um pouco da minha vivência de serviço público. Já estou aposentada, e o que eu quero trazer dessa vivência que hoje me traz a experiência para estar à frente de uma associação? O que eu vou colocar, o que eu vou focar? Enfim, trouxe o título: O papel da mulher na humanização da gestão pública. Quero expressar, né, o verdadeiro testemunho do que vivi todo esse tempo da ativa na Câmara dos Deputados. Eu vou trazer aqui um relato bem breve de como foi para ingressar no serviço público. Eu pensei, lá nos idos de 70 e alguma coisa, eu pensei, eu vou fazer um concurso público. Era em Brasília, que morava já à época, e falei em casa, eu quero fazer um concurso. E daí ouvi de meu pai, com todo o preconceito daquela época, que filha dele, nós éramos 3 filhas, hoje somos 2 porque uma já faleceu. Ouvi dele que filha dele não trabalharia em órgão público. Eu me espantei com aquela afirmação, nunca tinha ouvido dele isso, e ele era uma mente muito aberta, mas naquele momento eu disse, pai, eu vou tentar. E passei a estudar, vi um anúncio da Câmara dos Deputados para uma seleção. Fiz a seleção, fui aprovada e, para surpresa minha, no dia de me apresentar na Câmara, o meu pai foi comigo. Gente, eu subi a rampa, aquela rampa branca, mas não é aquela que os políticos sobem, não. É aquela das 2 torres, sabe? Eu subi o lado da Câmara. E ele ao meu lado, de mãos dadas. Olha, o orgulho do meu pai era tão grande, a vaidade dele, ao me apresentar, porque ele também era servidor da Câmara, ao me apresentar para os colegas. Olha, minha filha passou no concurso e tal. E os colegas abraçavam ele, primeiro a ele, parabenizava ele, né, e depois a mim. Olha, foi muito bom. Meu pai já não está entre nós, mas muito obrigada, pai. Foi importante a sua presença ao meu lado naquele instante. E daí eu subi, tá? Fui lá no andar da época, onde tinha o dirigente ao qual eu deveria me apresentar. Falei com ele, me apresentei, e ele me disse assim, olha, Fátima, eu tenho um setor aqui que precisa de datilógrafo. Foi o cargo que eu concorri e passei, né? Ele disse, olha, tem um setor aqui que precisa de datilógrafo, mas eu estou muito preocupado. Pela sua pouca idade, eu tinha 19 anos à época, podem fazer a conta, eu não ligo não, tá? Bem, enfim, mas tinha 19 anos e meu pai disse, o diretor da época disse assim, olha, eu estou preocupado de mandar para lá, porque lá é um andar inteiro só com homens, é uma coordenação composta de homens, não tem uma presença feminina. E eu disse a ele, não tem problema, eu vou com o maior prazer. Aí ele disse, você vai? Então faz o seguinte, fica o meu compromisso. Você indo para lá, caso você se sinta constrangida por algum motivo, caso você se sinta desconfortável, você volta e eu te destinarei, te transferirei para um outro setor. Qual foi minha surpresa também? Cheguei lá, fui super bem recebida, teve um calor humano muito grande ao me ver chegar, todos, com muito carinho, respeito, me receberam. E, a partir daquele dia, eu ouvia muito, gente, posso ajudar? Posso lhe ensinar?
olha, acabei minha tarefa, posso fazer a tua parte e tal? Vamos ficar juntos aqui fazendo? Recebiam também. Foi um aprendizado. Passei todos os meus dias, anos lá, aprendendo, ensinando depois também. Várias outras mulheres, várias presenças femininas, copa, datilógrafas, assistentes, e daí ia subindo o cargo, foram chegando, se juntando a toda a equipe, formamos uma bela equipe, temos amizades daquela época muito grandes. Então, eu digo, ali naquele instante, essa questão da humanização ficou bem caracterizada para mim. Ali, a presença feminina incentivou a cooperação e o carinho, muito importante. Com isso, eu quero dizer a vocês que, com essa mistura de profissionalismo e amor, as mulheres desempenham suas funções no serviço público de um jeito singular, especialmente na maneira de servir a população, humanizando as relações e os processos. A presença de mulheres se destacam na saúde e na educação, devido a esse cunho, a esse perfil e capacidade de adicionar o afeto à atuação do seu dia a dia, cuidando e zelando de pessoas, né? Cuidando do outro, ensinando e aprendendo continuamente, e mais uma vez aí caracterizado, gerindo processos e pessoas. Segundo o dicionário, humanizar é tornar mais humano, mais sociável. No serviço público, humanizar é ver o outro como você gostaria de ser visto, tanto o colega quanto o cliente que está à sua frente na prestação daquele serviço. Então, trata-se desse reconhecimento da importância de todas as pessoas, tratando-as com igualdade e respeito. Hoje, o Dia Internacional da Mulher, ele é celebrado mundialmente, não por acaso, mas pelo despertar do papel político feminino. Mulheres têm um papel importante na formação de uma equipe ou sociedade bem-sucedida, porque estão mais tocadas, mais focadas na cooperação do que na competição. Mulheres trabalham melhor em equipe do que os homens, pois são melhores negociadoras e conciliadoras. Verdadeiro milagre acontece quando dizemos, desculpe, posso ajudar? Espera aí um pouquinho, eu errei. No momento oportuno, operam milagres e transforma a outra pessoa. É o que acontece na relação humanizada, se ver no outro. O que vivi no serviço público me deixou uma clara importância de humanização em todos os setores. Hoje, à frente da presidência da Associação dos Servidores da Câmara, estou lá, eleita desde 2010, em reeleição agora, e o que ocorre? A primeira mulher a ocupar o cargo de presidente depois de 89 anos de existência da associação. Isso me orgulha, me envaidece, me deixa muito feliz de poder estar lá. E qual é o trabalho lá que desempenho? É um trabalho de equipe, onde ouço o associado, o funcionário e a diretoria. Todos são ouvidos e tratados com igualdade e respeito. Pois vejo em cada um a pessoa que sou. Assim, nessa relação humanizada, eu procuro me entusiasmar com dose de carinho. Faço a seguir esta observação para finalizar. Se empolgar, entusiasmar, dar o melhor de si, ser feliz é humanizar o setor público, é humanizar a vida em todos os seus aspectos. Muito obrigada. Muito obrigada a todas pelas explanações, cada qual com uma perspectiva diferente, ao mesmo tempo complementar e, ao mesmo tempo, necessária para que a gente consiga mudar a situação. Sim. Como batalhadoras que fomos, né, que somos, né, há realmente essa necessidade de nós investirmos ainda mais nessa luta constante e agregarmos cada vez mais
outras mulheres, né? Eu achei muito interessante o depoimento da Fátima com relação à família, né? Com relação ao seu pai e toda esse carinho, né, que você tem, esse exemplo. E eu também queria deixar o meu exemplo aqui registrado. Eu que sou nascida em uma cidade pequena, próxima aqui de São Paulo, Pirapora do Bom Jesus, uma cidadezinha que aparentemente ela está na região metropolitana, mas é considerada uma cidade de interiorana, né, muito pequena. E minha mãe e meu pai foram 2 exemplos na minha vida e que eu gostaria muito de compartilhar, até como uma forma de hoje dedicar, na minha questão pessoal, o Dia Internacional da Mulher à minha mãe e ao meu pai. Por quê? Lá na década de 80, né, ainda, né, a questão da troca dos papéis, ela era ainda muito complicada de ser aceita pela sociedade, né? E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora, muito com vontade de estudar, de trabalhar. E o meu pai é autônomo, barbeiro, né, que tinha um salão em casa. Quando minha mãe engravidou e teve 2 filhas, né, o meu pai assumiu a organização do lar, né, a casa, junto com o seu ofício, para que minha mãe pudesse finalizar 2 faculdades e trabalhar, né, fora, né, no concurso público que ela também tinha passado. Então, toda essa motivação que eu tive em casa, então esse exemplo, e hoje, né, por consequências da vida, minha mãe, ela teve um problema de saúde, que é um outro caso que muitas mulheres cuidam, mas não são cuidadas. Elas são abandonadas, né? Então, por isso eu dedico ao meu pai também, que hoje ele cuida da minha mãe, né? Então, com certeza ele está me vendo e eu queria dar um grande abraço para ele e dizer o quanto que eles representam na minha vida. Não poderia deixar passar em branco, né? Obrigada. E essa questão de humanização, ela é extremamente importante, né? Nós precisamos ter uma sociedade que humaniza e não desumaniza quando alguns segmentos se rebelam ou brigam por melhorias ou porque questionam a formatação que nós temos hoje no mundo de governo, de trabalho, enfim, econômica, né? E nós tivemos várias passagens, a do dia 8 de março, com a tragédia das mulheres que foram assassinadas porque reivindicavam direitos iguais. É um fardo muito pesado para nós. Nós temos que insistir muito, né? E nós conseguimos mudar alguma coisa com base de muita tragédia, com base de muita luta. A própria Revolução Francesa, que pregava liberdade, igualdade, fraternidade, as mulheres feministas na época, que, quando reivindicavam na pauta direitos humanos iguais, foram decapitadas. No próprio Brasil, quantas situações que se assemelham, né, talvez até na mesma, pelo caráter, a holocaustos. Quando mulheres que queriam seguir fora dos padrões estabelecidos, que é cuidar do lar, né, deixar o marido estudar, né, cuidar do marido, dos filhos, né, não investir em trabalho, né, a não ser que seja muito necessário. As mulheres que que fugiam desse padrão, elas foram internadas em hospícios, sanatórios, e aquelas que que eram casadas e que porventura tiveram alguma relação extraconjugal, também. Então, assim, e foram mortas. Isso no Brasil, foram assassinadas por conta de técnicas de choque elétrico por pessoas que nem eram capacitadas, né? E isso acometeram com suas mortes. Então, quantas e quantas situações trágicas que nós temos que enfrentar todos os dias. E não só isso. Todas as mulheres que têm os seus lares, que têm os seus filhos e que estudam, já que já foi comprovado que nós temos em estudo e escolaridade muito mais anos de estudo do que, né, os homens, mas a gente não ocupa as ocupações os cargos de decisão, os cargos estratégicos nas organizações, sejam nas públicas, em nível de ministério, de secretarias, estaduais e municipais, né, nas câmaras, mas também na iniciativa privada. Grande parte das diretorias da alta cúpula são ocupadas por homens. Onde é que está o problema aí? E o pior é o fato de que nós nos sentimos culpadas
culpabilizadas por não dar conta do recado dessa jornada tripla. Por muitas vezes não conseguir se expor quando existem, né, esse preconceito, né, velado, invisível, contra essa discriminação que existe com a mulher. Então, será que nós não estamos usando burcas invisíveis? Essa é uma pergunta para a gente tentar identificar aí. Gostaria de abrir para os questionamentos. Eu acho que a Nina ela gostaria de fazer mais algumas considerações, não é isso? Não, eu só queria ressaltar que é fato, como todas falaram aqui, que a gente realmente precisa reverenciar todas as lutas, as conquistas que, né, das mulheres e homens que lutaram para que a gente tivesse essa oportunidade igual, essa igualdade, embora ainda temos muito a caminhar, como todos falaram aqui. Porém, eu acho que a gente está vendo assim que tem uma questão da própria mulher, que a gente tem que investir nas suas conquistas, ocupar os espaços que muitas vezes não nos dão, mas também como funcionário público, muitas vezes, acho que o nosso trabalho digníssimo de muitos funcionários que viabilizam a oportunidade a outros, através de leis, através de ações mesmo pequenas do dia a dia, de tratar bem, de dar informação correta. Com isso, a gente pode estar também viabilizando para que outras mulheres, no caso, como eu cito sempre, por conta da questão da desigualdade dentre o universo feminino, vamos dizer, o universo das mulheres, a questão da gente saber como temos que lutar também pela mulher negra, que sempre está. Então, assim, abrimos oportunidades, mas a gente vai... 2,7% de representação dela. 2,7% da representação do servidor público. Então, a gente gostaria de estar em todos os lugares, com metade ocupado por cargos em todos os espaços por mulheres e metade por mulheres negras, porque a nossa sociedade é assim composta. Então, acho que o nosso papel é sempre colaborar na viabilização dessas políticas, de ter as creches para que as mulheres possam realmente exercer as suas funções sem estar sobrecarregadas. E a questão da sustentabilidade. A Rede Nossa São Paulo, ela também trabalha com cidades sustentáveis, que é um programa que foi iniciado para que as políticas públicas pudessem realmente ter mais justiça, mais participação cidadã. E agora, não sei se vocês estão todos acompanhando, a própria ONU aprovou em setembro um novo programa chamado Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que vão valer de 2016 a 2030, que tem metas estabelecidas para cada um dos 17 objetivos, são 169 metas, e para a gente trabalhar de forma integrada. Justamente a mulher, ela ocupa vários desses objetivos, embora tenha um, que é o ODS 5, que fala especificamente do empoderamento das mulheres e das meninas. Então, eu acho que a ONU trabalha muito explicitando essa questão de que as mulheres realmente ainda não ocupam os espaços como deveriam, e as meninas prejudicadas, e as meninas negras e minorias, que a gente sabe que são as mais prejudicadas em todos esses campos, e o papel nosso como funcionário, como pessoa, como cidadã, é justamente trabalhar para que isso realmente ocorra. A gente pensa que 2030 está tão distante, mas já está muito perto, para que a gente consiga realmente essas grandes conquistas estabelecidas pela ONU em setembro, os ODS, e a Rede Nossa São Paulo está integrando a plataforma ODS. Vocês podem entrar no site, conhecer mais, trazer para dentro das suas instituições, conhecer quais são as metas que o mundo todo está trabalhando agora, esse desafio, saber quais os indicadores que a gente vai usar. Isso é muito importante, porque tudo aqui que nós falamos está baseado também da gente saber qual é a situação real de que quantos % que a gente está conseguindo de ocupar os espaços. E, por último, também ressaltar a importância da primeira infância.
a gente precisa mesmo ter um investimento na área da educação para poder romper muitos dessas culturas que são enraizadas, da nossa pouca história ainda de participação, especialmente na criança de 0 a 6, diz que o preconceito racial se instala ainda na tenra idade também. E isso porque a gente sabe, não tem bonecas negras para as crianças brincarem, elas têm um universo de brincadeiras que já é, vamos dizer assim, tendencioso. Então, isso que a criança, a menina, não pode brincar com determinados brinquedos. Então, romper com tudo isso na primeira infância fará com que realmente nós possamos ter menos prejuízo para depois desconstruir conceitos. Porque se aquilo já está muito enraizado na vida de uma criança, principalmente a gente trabalha com o Instituto de 0 a 6, que é um médico psiquiatra, o Dr. João Figueiró, que diz isso. A gente precisa romper essas questões, ou seja, trazer para o universo da infantil essa toda vontade que a gente tem de um mundo mais justo. Então, o investimento na primeira infância é muito importante, porque depois a gente investe tanto para desconstruir, para mudar, para falar que é igual, mas como se na infância primeira a gente já não trouxe esses conceitos, não é? Então, esses aspectos da sustentabilidade, que a gente só vai conquistar a sustentabilidade, essa tal, com o equilíbrio ambiental, social, econômico e cultural. Eu concordo que hoje a apresentação cultural foi muito lindo, porque a gente sempre tem que trazer a cultura caminhando junto, né? E esse todo o universo tem que ser de investimento na sustentabilidade. A gente só vai conseguir essas conquistas se a gente realmente tiver essa igualdade de gênero, igualdade racial e esse respeito por essas questões que até a mãe terra nossa, né? A gente considera que é a nossa mãe do feminino. Então, a gente ter a preservação ambiental, o equilíbrio, a justiça social, a justiça econômica, e poder trazer isso em todas as idades, na adolescência, nas escolas, porque é daí que partem os problemas de depois, quando a gente já está na vida profissional, a gente tem que falar, olha, temos que ocupar os espaços, temos que fazer, mas às vezes a pessoa já nem foi preparada para isso, então realmente tem um investimento muito maior. Então, convido vocês a conhecer a plataforma ODS, a conhecer o programa Cidades Sustentáveis. Nós queremos muito que todos os prefeitos sejam parceiros, assinem e sejam compromissados com essas questões. E acho que assim também as políticas públicas vamos garantir que isso realmente tenha esse equilíbrio e essa vida de melhor qualidade para todos nós, não é? Certeza. Faça a pergunta em seguida. Tá, meu nome é Márcia, eu sou funcionária de carreira aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo, sou auxiliar de apoio à fiscalização. Eu sou efetiva desde 1996. A primeira fala da Nina, ela disse sobre a importância da mulher negra, né, no setor público. Eu gostaria de dizer para você, Nina, que aqui no TCM a casa está muito bem representada. A gente tem aqui a nossa assistente social, a Gisele, que ela também é concursada desde 1996. Nós temos também a Miriam, que ela é concursada desde 1993. Deixa eu ver. A gente tem também a Vera Carrion. Deixa eu ver quem mais. A gente tem aqui a Neuza, da contabilidade, né, Neuza? E também a gente tem, ela estava aqui presente, a doutora Maria Cândida, que é advogada da assessoria jurídica. Então, está bem representado aqui as mulheres negras. Parabéns. Tem que ser metade. Muito bem. É uma boa notícia, né? Mais alguém gostaria de... Não? Então eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta.
Isso. Vou deixar aberto, livre a todas. Na verdade, é mais uma provocação, pedindo opinião de todas, né? Se falou muito da questão da baixa participação da mulher, né, no segmento público, principalmente na política, né, como um agente político, e também ocupando cargos aí de direção nos ministérios, nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais, nas câmaras, né, nas assembleias. Que bom que o Tribunal de Contas do município, aparentemente aqui, né, ele está mais voltado para essa proporcionalidade, né, de gênero. Que bom, nós ficamos felizes. Mas o que está faltando para nós? Nesse aspecto, falta... nós temos uma lei, né, das cotas partidárias, que tem que ter uma representatividade feminina, acho que de 30%, não é isso? As conferências. Mas, e efetivamente, esses 30% que se candidatam, será que é só por uma formalização ali, legal? Ou é por uma, realmente, vontade de participar? E se quando tem essa vontade, que tipo de apoio ela consegue? Não só da cúpula, né, partidária, naquela territorialidade, mas também das próprias mulheres. Essa é a provocação do momento. Eu gostaria que vocês comentassem, por favor. Eu posso começar? Pode, por favor. Então, questão importante, né? De alguma forma eu já falei um pouco sobre isso, sobre as principais explicações que as pesquisas mostram, né? Relacionadas à baixa participação feminina, mas especificamente em relação à sua pergunta, né? Os nossos 30% são meramente de candidaturas. E isso a gente já viu que não deu certo, né? Nós já temos aí um bom tempo, né, da nossa lei eleitoral, da mudança, 97, e nas eleições passadas, de agora a gente até aumentou um pouquinho, vou falar em nível federal, mas na anterior nós chegamos a baixar o percentual de participação de mulheres, né, no parlamento. Então, o que isso está mostrando para a gente? Que meramente a obrigação de 30% de inscrição não é suficiente. Então, as mulheres vão precisar de outro tipo de incentivo, né? Algumas teóricas da ciência política, então a gente fala da Pitkin, da Marianne Young, elas vão ser assim, muito radicais em dizer que há necessidade, para a gente começar a participar efetivamente do processo decisório, há necessidade de garantir as nossas vagas nas cadeiras. Então, para esse teto de vidro, que é um teto de vidro político também, porque você vai ver que se 30% se candidatam, né, você vai ter 30% do partido com candidaturas femininas, e não entra, elas não entram, né, tem alguma coisa muito errada. A gente vai ver que muitas vezes as mulheres realmente entram nas listas meramente por participar. Então, os partidos, para eles preencherem a cota, eles buscam mulheres que não têm, na verdade, condição efetiva de participar do jogo político, né? Quando elas participam, se a gente está falando de uma cadeira feminina a mais no parlamento, logicamente a gente está falando de menos uma masculina, né? Então, algumas teorias chamam isso de dependência da trajetória. O que isso quer dizer? É óbvio que quem está ganhando, o time que está ganhando, o jogo político que está ganhando, não quer ser mexido. E a gente vê isso claramente nas tentativas pífias de fazer reforma política, que, na verdade, nunca foram... A gente não conseguiu uma reforma política, né? Na verdade, a gente está falando de reforminhas que, na verdade, até estão mantendo ou facilitando a manutenção de quem já está no parlamento. Então, há necessidade de mobilização, de formação das mulheres. Os partidos, eles têm um fundo partidário que não é pouco, que é muito,
né? E ele deve, obrigatoriamente, dedicar um percentual para a educação política. Então, essa educação política ela devia priorizar a formação política de mulheres, para que as mulheres se sintam à vontade de participar do jogo político, para que elas tenham abertura para participar do jogo político, porque é um jogo muito bruto, né? Nós fomos criadas no mundo social que foi um mundo criado por homens para ser ocupado por homens. Tanto que os primeiros espaços de trabalho, a grande dificuldade era vai ter que construir um banheiro feminino, né? Muitas das profissões foram criadas, as máquinas foram criadas para ser manipuladas por homens, né? Boa parte das dificuldades, né, das indústrias do passado era desenvolver tecnologia que as mulheres pudessem operar, porque era baseado na força, enfim. Então, um mundo criado para os homens para ser ocupado pelos homens. Tem uma brincadeira das feministas, né, que a gente teve que adaptar até a nossa roupa para entrar no mundo masculino, né? O terno foi adaptado para o nosso tailleur, né? Então, enfim, precisamos de ações afirmativas. Precisamos das cotas, precisamos de financiamento público de campanha diferenciado para as mulheres, porque não adianta só financiamento público de campanha. Você tem que definir que uma parte desse financiamento vai ser para a candidatura das mulheres, porque senão há uma briga dentro do partido e acaba que, por conta daquele teto de vidro, né, as mulheres elas não conseguem, então, alcançar esse financiamento de campanha, tempo de TV. Então, nós precisamos. E uma outra mudança cultural, que eu acho que vai levar um pouco mais de tempo, é que, geralmente, as mulheres têm que levar essa bandeira de eu vou tratar de educação, vou cuidar das crianças, né, vou levar sensibilidade à política, né? Mas nós não somos só isso, nós entendemos de tudo, nós entendemos de matemática, de engenharia, de Minas Energia, de Constituição. As mulheres que estão aqui, boa parte, sabem de cor a Constituição e como fazer controle, né? Que nós estamos aqui bem no órgão de controlar e fiscalizar. Então, eu penso que parte por aí, que a gente vai ter que brigar por esse espaço. Para a gente entrar, por um bom tempo, precisamos de cotas nas cadeiras e uma visão diferenciada do financiamento público de campanha para que a gente realmente possa ocupar as cadeiras. Senão, vai continuar nessa brincadeira de que estamos dando espaço para as mulheres, mas não é um espaço efetivo. Se você me permite, Giovana, o que acontece também é que as mulheres, os homens encabeçam as listas para as candidaturas e as mulheres ficam embaixo. Ou seja, na hora de eleger, as mulheres não têm chance. E uma coisa que eu fico observando, vocês podem fazer isso também, nas propagandas de partidos, né? Sempre tem mulher falando, porque, como diz a Giovana, as mulheres são usadas nessas listas apenas para preenchimento de vagas. E também eu acrescento, por conta e risco, que parece que são garotas propaganda do partido. Porque a mulher, ela realmente, quando ela carrega uma bandeira, ela vai com tudo, né? Então, a mulher fala, eu sou secretária do partido feminino, secretária feminina do partido tal. E se vocês observem agora nessas campanhas de partido, o que tem de mulher aparecendo, não está escrito, parece que as mulheres mandam no poder. Mas podem olhar, raras são as deputadas, vereadoras, senadora. Essa, então, coitada, né? É muito pouco também. Então, elas são tesoureira do partido feminino, não sei o que é feminino, secretária, tudo envolvendo ação feminina. Ou seja, nessa política masculina, é como se a mulher fosse capaz só de resolver problema de mulher. A mulher não é capaz de uma ação maior, global, ela não é. Então, todo problema, só mulher, é problema de mulher. E uma coisa bem interessante
é que, quando a gente olha a estatística de mulheres no poder público, né, nos cargos de direção, esses cargos, por exemplo, Ministério da Defesa, mulher, então, quase que nem passa na porta, é mínima. Quando envolve o Ministério de Direitos Humanos, de Educação, aí esse ministério, aí as mulheres predominam. Aí os cargos de direção ficam, a maioria, com as mulheres. Mais de 55% é ocupado por mulher. Mas nesses cargos que parecem que são de caráter da mulher. A mulher mãezinha, a mulher irmãzinha, a mulher, sabe, a mulher amiga. Isso também é ótimo, né, gente? É muito bom ser tudo isso, né? Mas eles limitam a atuação da mulher só, né, como se fosse a mulher é só capaz de resolver problema de mulher. Não coloca a mulher numa esfera numa esfera maior. Inclusive, que me perdoem, nós estamos falando, tem vários sindicalistas nos ouvindo, isso também se aplica ao sindicalismo. Olha, na gestão, tanto de uma administração pública como do sindicato, a mulher também fica sempre na retaguarda, sempre olhando o probleminha social do sindicato. Eles não dão aquela diretoria, aquela gestão maior para a mulher no sindicato também. Então, eu não tenho grande experiência, eu, Magdalena, sindicalista, não tenho. Mas eu, Magdalena, cidadã, e eu tenho família muito envolvida em sindicalismo, e a gente vê que a maioria é homem, que a mulher, quando é secretaria da mulher, não sei o que, tudo vinculado à mulher. Então, eu até, a quem estiver nos assistindo, no que se refere ao sindicalismo, dar espaço para a mulher, entrar na negociação, para a mulher fazer parte de trabalhos maiores no sindicato, que elas não sejam relegadas a um trabalho de mulher. Né? Nós sabemos, sim, trabalhar muito mais do que isso. Então, fica aqui o meu apelo. Né? E no serviço público, nós só vamos mudar quando nós encararmos que somos capazes. Como eu disse no início da minha fala, nós somos sim. Nós existimos nessa qualidade de fazer um país melhor. E nós, servidoras públicas, então, esse papel de ajudar um país a ficar melhor, eu até fecho com a Fátima, no que se refere àquela característica, sim, da mulher, que nós nunca vamos perder, a doçura, a meiguice, mesmo que a gente fique brava, né? A gente sempre mantém essa característica. Nós, mulheres, temos, sim, que manter essa virtude que Deus nos deu, mas nós temos que agarrar com unhas e dentes. Nós não somos só isso também, nós somos capazes de muito mais. Então, é isso que nós esperamos dos dirigentes sindicais, dos nossos representantes nas esferas de poderes, para que a mulher saia desse patamar de quase inferior ao homem. Muito obrigada. Temos mais uma pergunta? Por favor. Não, na verdade, eu queria só fazer uma constatação. Meu nome é Vera Carrion, eu sou diretora cultural da Associação dos Servidores do Tribunal. Eu fui presidente da associação por 4 anos. E, assim, eu quero agradecer a lembrança que a Márcia fez aí da questão das mulheres negras aqui, mas, assim, pelo número de servidoras que tem aqui, que é por volta de 350, talvez um pouco mais agora, e é mais de 50% do total de servidores do tribunal. Então, pelo número de servidoras, o número de mulheres negras ainda é pequeno. Nos cargos de chefia, eu estou no final da minha carreira, já fui chefe por algum tempo. Das servidoras aqui que ela citou, a única mulher negra que tem um cargo de chefia, que eu me lembre, se eu estiver esquecendo, me desculpem, é a Miriam, que eu me lembre no momento. Então, é um número reduzido ainda.
A gente teve um concurso público recentemente, né, e de 40, dos primeiros 40 candidatos, me parece que são 6 mulheres, então ainda é um número reduzido, a meu ver. E eu tenho um sonho aí, que é ver no nosso quadro de conselheiros aí não tem nenhuma mulher ainda, né? Como eu estou no fim da minha carreira, acho que não vou presenciar, mas eu gostaria de ficar sabendo depois que teremos uma mulher conselheira e, quiçá, uma mulher negra conselheira. É isso. Uma mensagem importantíssima. Queimada viva é simplesmente... É por isso que tem que ser o símbolo da nossa luta, né? Para, vamos assim dizer, que essas mulheres têm dado suas vidas para que nós hoje estamos onde nós estamos. Daí vieram muitas e muitas lutas, muitos e muitos avanços. Nós temos ainda muitas dificuldades a vencer, mas nós vamos vencer. E tem um estudo que diz, no andar da carruagem, se para a mulher ter essa igualdade com o homem, vai ser lá para 2118. Só, principalmente no poder, só 2118, para a gente conseguir igualar em tudo nossos anseios aos dos homens. Obrigada, viu, pela observação. Do Dr. João Antônio, né? Porque ela é uma fera, ela é ótima, né? Então, aqui mulher não fala de mulher com ela, não. Aqui ela fala sobre política, como todas nós, né? E deixa eu só te falar outra coisinha. Você falou da importância que a mulher ela tem que falar sobre política. E a gente tem um exemplo do eterno líder lá da Câmara dos Deputados, ali no Palácio 9 de Julho. Você sabe de quem eu estou falando? Do Machado, do presidente do partido do PTB, lá o Machado. Então, ele montou um partido para a mulher dele, a Marlene. Você conhece a Marlene? Não? Então, ele montou um partido para a mulher dele, um partido, se eu não me engano, nós temos, acho que é os 35, são um dos 2 últimos, tem o da Rede, da Marina, e ela está... É o PMB? Partido da Mulher Brasileira? Isso mesmo, é ela mesma, né? Então, a gente está bem representada, né? Concorda comigo? Ainda não, porque... Não, deixa eu te falar, no Partido da Mulher Brasileira, e que corre o risco, que a gente está com a janela migratória, corre o risco de sair, só tem uma mulher. Mas ela é presidente, ela é a mulher do eterno líder lá do Palácio. E os servidores desse partido, em sua maioria, homens, viu? Também. Exatamente. Mas o maridão... Vamos seguir complementar para a aqui finalização. É justamente isso, assim, para que a gente deixe de ser o marido, a mulher, né, assim, e tenha assim a sua vida própria da pessoa, porque muitas vezes é isso que acontece. Se candidata uma pessoa que é esposa de um político, enfim, e isso desestimula outras pessoas, né, tira a chance, um pouco nessa linha. Mas o que eu queria completar, inclusive, que eu acho que só para a gente não perder a indignação com essa questão, que eu acho que já que você falou 2100 e pouco, se caminharmos desse jeito. Então, a gente precisa mesmo encurtar esses tempos com o nosso esforço, com o nosso papel, e o papel do funcionário, ele é muito importante, porque, como eu falei, ele é da própria categoria e mais a viabilização de outras pessoas que possam ingressar e ter as suas políticas valorizadas e a sua situação valorizada. E aí eu gostaria, assim, eu continuo me indignando, se eu vou num lugar, se eu vou num cinema, e metade das pessoas que estão no cinema não são negros,
tem alguma coisa errada, gente. A nossa sociedade é assim, por isso que eu acho, é óbvio que temos conquistas, pessoas proeminentes que conseguiram conquistar. A gente fica muito feliz. Mas eu acho que a gente precisa continuar se indignando de que realmente que seja metade, às vezes um partido político vai fazer uma representação, aquelas fotos do secretariado, tem 2, 3 mulheres, por que não é metade? Né? Por que metade? Por que não tem muitas representações de comunidade de mulheres negras? Homens negros também, é que nós estamos aqui no espaço do Dia da Mulher, mas, no geral, a gente não pode deixar de se indignar se a representatividade da nossa sociedade não está sendo, porque aí no cômputo geral, sim, mas tem a pessoa que está lá, ou às vezes é de um trabalho, vamos dizer, menos proeminente, assim, com menos poder, né? Nessas instâncias de poder mesmo. Então, acho que a gente tem que tentar fazer com que esses prazos se encurtem e muito. Bom, obrigada. Vamos passar bem rapidamente para a Fátima. É lógico que não é um tema que se esgota, eu acho que é uma provocação que nós devemos mesmo nos sentirmos provocadas e com essa ansiedade em poder pontuar, em poder colocar e levar adiante para os próximos encontros. Então, por gentileza, Fátima. Certo. Eu vou só fazer assim alguns comentários a respeito, né? Por exemplo, na fala da Magda, agora, por último, anteriormente, a Magda falou sobre a ocupação do cargo de diretor-geral na Câmara dos Deputados. Então, Magda, só lembrando que o que houve lá, a única até hoje, foi a diretora adjunta, a Cássia, né? Ela esteve lá conosco e realmente foi uma ótima diretora enquanto esteve, pelo menos no meu entender, é pessoal que eu estou dizendo, e isso nos deixou também muito honradas junto à Câmara, tá? Mas foi como diretora-geral adjunta, a única até hoje. E, no tocante, a nossa própria mesa diretora, não havia, até poucos anos, nenhuma mulher ocupando cargo de presidente da Câmara, presidente de Senado, vice-presidência ou secretaria. É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E suplência. E eu, à época também, agora depois que saí tudo, trabalhando com o ministro, eu sempre coloquei para ele, ministro, olha só, não tem mulher lá não, tem representação na mesa diretora da Câmara não. Aí, na época, ele me respondeu assim, inteligentemente, não só Câmara e Senado, precisamos também para a República, precisamos para o país. E logo a seguir, depois veio a nossa Dilma, né? Mas, enfim, tenho também a outra colocação, é que quando a Giovana fala da necessidade para que a mulher participe na política, o que eu senti, posso dizer praticamente, na minha pouca experiência, eu me candidatei, fui convidada e aceitei me candidatar para deputada distrital, que lá no DF é a distrital, né? O deputado estadual, lá ele ocupa, né, como município, estado, então é o deputado distrital, da Câmara Legislativa. Me candidatei a uma vaga, mas o que eu senti? Em primeiro lugar, nossa própria categoria, que é a do servidor do legislativo, a qual eu me coloquei para representar, estando uma vez na Câmara, estaria defendendo, estaria junto, e junto aos sindicatos, a todas as entidades e ao próprio servidor em separado. Mas eu acho que o próprio servidor não sente essa necessidade de que tenha aquele representante de sua categoria. Ele não entende isso ainda, não entendeu. Outra questão, não será que nós mesmas, mulheres, entendemos que precisamos de mulheres lá porque nós temos o poder do voto e não conseguimos eleger mulheres? Uma outra dificuldade que eu considero a maior também. Eu consideraria até a maior, vou priorizar a consciência da mulher de que ela pode votar e eleger o maior número possível de mulheres. Ela ainda não tem essa consciência e ela não quer. Ela não quer. Outra, nós deixamos de votar em mulheres para votar em homens. É a primeira condição nossa. Nós mesmos fazemos isso. Nós mesmos. A outra certeza,
é que precisamos, sim, do financiamento público de campanha. É injusta a forma que está aí. É injusta. Você quer trabalhar, você não tem dinheiro, não tem de onde tirar. É uma primeira candidatura, ninguém acredita em você como primeira candidatura. Acreditam os amigos, aqueles que confiam em você, na sua honestidade, no seu poder de trabalho, no seu potencial. E só. Até você botar a cara para um público que pudesse te eleger pelos seus projetos, por suas defesas, é uma luta muito grande. E é desgastante, e principalmente nessa condição nossa de mulheres, que dupla, tripla, quádrupla jornadas, a gente acaba se desestimulando. Por falar em dupla, tripla, quádrupla jornada, eu quero dizer para Giovana também, né? Isso realmente é muito difícil, Giovana. A gente, numa associação como a nossa lá, 2.500 associados, titulares, que perfazem um total de quase 8.000 pessoas sócias com os dependentes, nós trabalhamos de domingo a domingo, e principalmente nos domingos e feriados. Então, são quádruplas, quíntuplas, eu não descanso. Há meses em que eu trabalho 3, 4 meses sem um sábado, um domingo, um dia sequer. E ainda fazemos parte da estrutura sindical, do Legislativo também, do Brasil inteiro. Então, enfim, é uma questão, é aí que eu entro, tá, gente? Eu não sou só amor, não. Mas eu acho que o nosso trabalho, quando ele traz tudo isso, toda essa sobrecarga, é preciso que tenha amor, que tenha afeto, ou então você não dá conta. Então, é onde eu coloco, sim, a minha dedicação, a minha cooperação, muito mais doação do que retribuição em forma de pecúnia, em forma de qualquer outra coisa material. É uma coisa mais pessoal, tá? Mais de ideal, né? E de acreditar que com isso, com essa dedicação toda, nós podemos mudar. E que nós também temos que conscientizar a mulher, tá? Para essa luta, para realmente votar em mulheres. Elas precisam estar dentro do parlamento, para mudar muitas das nossas condições e leis. E fiz parte aí de formação de ciências políticas, aí, de cursos de ciência política, conscientização da mulher por 20 anos. Rodei o Brasil inteiro com mulheres, com um outro partido que eu estava, pela mulher do Brasil e no DF. E tenho a dizer que o que a gente diz lá não conscientiza o público que está fora, não. A gente tem que procurar essa campanha, essa abrangência e aproximar mulheres e fazer chegar até ela. Não sei, a gente tem que achar essa forma. Tem que procurar, viu, Giovana? Muito obrigada. Você que é mais técnica, tá? Obrigada. Obrigada pelas considerações, Fátima. Estamos chegando ao final, né, desse encontro com mulheres que têm exemplo de atuação magnífica, em cada ocupação e representatividade que vocês desenvolvem. Agradecemos, né, em nome da Pública, da Asticom e da Fenaleges, a contribuição de todas vocês. Gente, eu não quero assim dizer, observar se ela é boa ou má presidente, não interessa, mas ela disse uma coisa que vem exatamente ao encontro de nossa fala de hoje. A presidente do Chile, né, a Michelle Bachelet, ela disse o seguinte: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram, mudam a política. Então, eu acho que essa frase aqui encerra tudo, que realmente está na hora da mulher, vamos assim dizer, não precisamos passar à frente do homem, é a nossa intenção, né? Mas a gente conseguir mais e mais conquistas, porque uma boa política também se faz com mulher, ou uma mulher sempre faz uma boa política. Obrigada. Muito bem. Para finalizar, né, eu não poderia deixar de citar um trabalho importante da Associação Brasileira das Escolas dos Legislativos e de Contas, que é a ABEL,
cujo presidente é o Dr. Florian Madruga, que ele é diretor da Gráfica do Senado de Brasília, está lá, servidor público há 40 anos, né? E tem 2 vice-presidentes, três, aliás. A segunda vice-presidente, que é a representante das escolas instaladas em tribunais de contas do Brasil. A terceira, que sou eu, representante das câmaras municipais, e a dos tribunais de contas, né? Então, a cúpula da diretoria da ABEL, ela tem essa representatividade feminina. E não só isso. Pelas estatísticas que foram levantadas aí por essa associação, das escolas instaladas nesses 3 entes da República, 90% das escolas são dirigidas por mulheres, que aí ressalta o que foi discutido muito hoje aqui, né? Essa caracterização do perfil feminino em algumas áreas, social, educação. Mas isso não é ruim para nós. Eu acho que, como escola do Legislativo, como escola de governo, que é o que o Tribunal de Contas tem também, que é obrigatório pela Constituição Federal, em nível estadual e em nível federal, e facultativo aos municípios, nós temos, sim, que estimular, como o próprio Dr. Florian fala, né, essa educação para a cidadania, para a mulher, principalmente, de uma forma silenciosa, que é o que vinha acontecendo no interior do Brasil. Então, existem vários projetos desenvolvidos por câmaras municipais e que têm a mulher como foco do trabalho, né? E eu posso até citar assim, vendo essa necessidade, percebendo essa necessidade, o ILE, que é o Instituto do Legislativo Ituano, tem um projeto de lei que está em tramitação para ser implementado, embora a gente já venha trazendo alguns temas de debate, que é o Fórum Permanente da Mulher, onde serão discutidos periodicamente temas relacionados a essa questão, principalmente ao empoderamento, à mulher na política, né? E quebrar essas barreiras que existem na sociedade, que a gente sabe, né? E só essa frase é maravilhosa da Michelle Bachelet, né, da importância da mulher no transformar, que nós temos essa característica desde que juntas, sozinhas não fazemos nada, né? E dizer que a gente só vai conseguir avançar na construção de uma sociedade onde não haja dor em ser mulher. É muito sofrido ser mulher, por todas essas características que foram pontuadas aqui hoje, né? E nós só conseguiremos avançar quando a gente não enxergar mais e não sentir mais esse sofrimento, né, por tudo isso. Aí sim nós teremos uma sociedade digna, uma sociedade que tenha os seus direitos humanos respeitados e para todos. Então, queremos, claro, a todos, com certeza. Queremos agradecer a presença de todos, aqueles que assistem pela internet também, que acompanharam esse debate. É um assunto que não se esgota e que a gente espera que mais iniciativas como esta, das 3 instituições, elas sejam feitas, e nos municípios, que é onde a coisa realmente acontece. Então, obrigada a todos e tenham todos um bom dia e, mais uma vez, parabéns a todas as mulheres.